Olá, gente! Estamos aqui diretamente do Congresso da BP, 25 anos de BP. Eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora Paula Guzmão, clínica em Maringá. Obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A doutora, ela é nutricionista integrativa, com pós em gastroenterologia, saúde da mulher, emagrecimento e hipertrofia. A doutora também é expertise em muitas coisas. Depois confere lá no Instagram dela, que é uma lista gigantesca. Eu vou focar em doenças autoimunes, modulação intestinal, saúde gastrointestinal, emagrecimento e hipertrofia. Então é a Nutri que sabe tudo, de tudo um pouco. Maravilhosa. Iremos realizar uma entrevista agora com o nosso diretor executivo, Samuel Silva, e eles vão estar falando sobre permeabilidade intestinal. Sim. Vamos falar tudo o que acontece nesse intestino. Então, vamos lá. Muito obrigada pela presença, doutora. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao nosso SEMScast. Bom dia, tudo bem, Samuel? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Prazer todo nosso poder compartilhar e conhecer mais sobre a prática clínica. O que está achando do congresso? Maravilhoso, muita informação, muitas novidades. Eu digo que esse é um congresso que traz tudo o que há de mais novo e a gente sai daqui rico em informações, né, para dividir com os nossos pacientes. Excelente. Então, a prática clínica é em Maringá. Hoje estaremos falando sobre permeabilidade intestinal. Falar sobre esse conceito, falar sobre as consequências desse evento. Isso. Né? E o que é que eu posso fazer para mitigar, corrigir, atenuar, né? E eliminar, né, essa permeabilidade intestinal. Exatamente. Doutora Paula Guzmão, muito obrigado. Bem-vinda mais uma vez ao nosso SEMScast. Muito obrigada, Samuel. Excelente, doutora. Vamos nós. Permeabilidade intestinal. Isso é bom ou ruim? Não deve existir? O intestino é permeável, não é permeável? Não estou entendendo. Qual o problema com a permeabilidade intestinal? Eu acho que o mais importante é nós começarmos a entender o que é isso, né? O que é a permeabilidade intestinal? Nosso intestino, ele possui uma barreira, certo? Então, essa barreira, ela tem uma função de proteção. Essa barreira, ela precisa ser íntegra. Se essa barreira não tiver uma integridade, não tiver uma saúde, as consequências são muito grandes. Então, essa barreira, estando íntegra, ela consegue fazer uma seleção do que pode entrar para a nossa corrente sanguínea e o que vai ser eliminado. Então, essa integridade, ela precisa existir. É como se a gente tivesse ali junções firmes, formando essa barreira. Certo. E aí o que é necessário, os nutrientes vão ser absorvidos, porque o nosso epitélio intestinal, ele tem essa capacidade de selecionar. De absorção, selecionar e absorver. Exatamente, o que entra e o que vai embora. E se existir algum fator que leve a uma quebra de barreira, a algo que leve a essa falta de integridade, então ele vai perdendo essa função de seleção. E o que deveria estar sendo eliminado, indo embora, pode entrar para dentro da corrente sanguínea. Aí você perguntou, é bom ou é ruim? O que você me diz? Bem, se absorve o que não pode, vai ficar ruim a situação lá. Vai ficar ruim a situação lá, exatamente. O nosso intestino, ele precisa ter essa integridade, porque senão essas aberturas fazem com que ocorra um deslize. Então isso cai na corrente sanguínea, mas o que cai? De repente, metabólitos, bactérias, agentes tóxicos, proteínas mal digeridas, de repente uma molécula de glúten, uma molécula que não deveria estar entrando ali na corrente sanguínea, bactérias, enfim, né? Então isso pode estar ultrapassando essa barreira e caindo na nossa corrente sanguínea. E o nosso corpo, ele não vai reconhecer isso como algo adequado, digamos assim, né? Não é saudável que isso estivesse ali. Perfeito. E ele acaba trazendo uma resposta inflamatória e também ativando o nosso sistema autoimune. Ele vai ser recrutado, porque está chegando algo que não deveria estar ali. Então imagina o risco de tudo isso. Você ter essa falta de integridade, esse extravasamento de substâncias indesejadas. Sim. E o problema é que isso não acontece só ali, nessa região. É sistêmico, porque o mal caiu na corrente sanguínea, vai passear pelo nosso corpo. Certo. Então isso pode, de repente, trazer lesões para alguns tecidos, para alguns órgãos. E aí são gatilhos para diversas doenças. Tá, então o intestino tem que ter
uma seletividade. E essa seletividade é diretamente proporcional à sua integridade. Exato. Se não for íntegro, não é seletivo o suficiente, não seleciona o que deve ou elimina o que não deve, né? Isso fica uma bagunça, sabe, de gato, que está falando para mim que então é absorver nutrientes ou substâncias que não deveriam ser eliminados. Isso vai causar uma resposta. Você falou outros sistemas, outros órgãos atingidos. E muitas vezes a gente isola o intestino, né? Esse problema intestinal, né? Uma constipação ou um quadro diarreico é um problema intestinal. Quando na realidade está dizendo que tem um transbordamento para outros sistemas. Por exemplo, muitas vezes as pessoas não relacionam, doutora, a questão do intestino e o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Como é isso? Sim, exatamente. Então, o que acontece? Existe uma ligação entre o cérebro e o intestino. Existem eixos. Cérebro-intestino, cérebro-pele, cérebro-coração, cérebro-pulmão, intestino, coração, intestino, pulmão. Então, a gente tem essas conexões. Perfeito. Então, imagina que existe uma inflamação acontecendo lá no intestino. Sim. Essa inflamação, ela acaba sendo crônica. Então, é uma inflamação de baixo grau, que ela está ali todos os dias, porque existe uma permeabilidade. Perfeito. Esse intestino não está íntegro e já a gente vai conversar um pouquinho sobre o que causa, né? O que a gente precisa estar evitando e como que a gente pode recuperar essa integridade. Mas entenda que está acontecendo essa inflamação. E nós temos essa ligação entre intestino e cérebro. Perfeito. E tudo que acontece ali tem uma conexão. No entanto, imagina comigo, lá o nosso intestino produz, por exemplo, a maior parte da nossa serotonina. Se não tem uma integridade, se essa serotonina não está sendo produzida de forma adequada, o cérebro vai receber essa informação e também não vai produzir adequadamente lá. Então, alguns quadros, como por exemplo, ansiedade, depressão, que são ligados a fatores emocionais, que não tem aparentemente nada a ver com o intestino, pode ter uma relação. Porque quando nós fazemos a modulação, quando nós conseguimos recuperar a integridade desse epitélio, desinflamamos, ele volta a produzir o que é correto, né? Então ele volta a produzir serotonina de forma adequada. Perfeito. O cérebro entendeu que está tudo bem e começa a produzir serotonina lá também. Sim. Porque existe essa conexão. Então olha só como é importante. Não, muito interessante, porque nesse aspecto aí do sistema nervoso central e os sinais inflamatórios aumentados, na verdade você consegue rastrear, isso é interessante, você consegue rastrear o grau inflamatório e o grau ou severidade da depressão. Claro. Então você vai de baixo, moderado a severo, e você, quando você for fazer o mapeamento de resposta imunológica ou de sinais inflamatórios, você percebe que a pessoa é mais inflamada. Sim. Quando ela está ela é mais depressiva quando está mais inflamada. Então, você reduzindo a inflamação, né, modulando a resposta imune, né? Então, realmente, a serotonina é bem colocado também. Agora, eu quero saber, você falou um termo interessante, gente. Ela falou que uma é uma infecção de um aspecto da característica crônica, baixa intensidade, crônico, ou seja, cronológico, no relógio, cronos, né, ao longo do tempo. Qual o problema com isso, doutora? O problema é que a cronicidade vai trazendo outros gatilhos. Então, esses gatilhos, eles podem desencadear, por exemplo, uma doença autoimune. O câncer adora o ambiente inflamado. Então, olha o risco que nós estamos correndo quando nós permitimos normalizar essa inflamação de baixo grau. É interessante, porque a inflamação de baixo grau, ela incomoda, mas incomoda tanto. Porque ela é silenciosa em algumas situações. Não, eu não vou fazer nada, entendeu? Assim, sempre constipado, minha mãe é constipada, minha mãe é constipada. Exatamente, tá tudo bem. Mas olha só, olha que interessante, você falou sobre essa questão da depressão, da ansiedade, né? Quando o indivíduo tem esse sintoma, qual é a primeira atitude? Eu vou buscar ajuda, eu vou buscar uma terapia, eu vou para um psiquiatra, de repente o uso de alguma medicação. E eu não estou dizendo que eu sou contra medicações de forma alguma, e nós precisamos desses profissionais de forma unida, né? Isso. Cada um fazendo a sua parte. Mas o que acontece é que algumas medicações de uso crônico também pioram a permeabilidade intestinal. Então, se a gente não tratar a raiz do problema, e qual é a raiz do problema nessa condição? Esse intestino que está uma peneira, que está extravasando, que está inflamando, que está ali levando todo esse quadro. E, de repente, o paciente não consegue nem absorver bem essa medicação. E pode ser que ele ainda piore toda essa condição. Isso. E isso vai gerando... É uma bola de neve.
Sim. Eu costumo dizer para os meus pacientes, se a gente não tratar a base, não tratar a causa, Perfeito. de nada vai Perfeito. adiantar algumas funções. E quando você falou que isso pode dar a origem a doenças autoimunes, é um grande desafio. Sim. Né? Porque aí a opção terapêutica, como você falou, tem que fazer opção terapêutica, tudo bem, tem seu lugar, né? Cada profissional faz isso que tem que ser feito, mas muitas vezes o problema não é no sistema nervoso central, o problema não é na articulação, né? Está sendo a manifestação, mas não é a raiz do problema, né? E muitas vezes faz uso de uma terapêutica que não vai lidar com o problema, vai lidar com a sintomatologia, né? Pode até trazer efeitos colaterais, né, Samuel? Perfeito, infelizmente. E agravar, porque, por exemplo, se eu estou com um quadro de depressão, mas também tenho um problema de regularidade intestinal, eu não tenho regularidade intestinal, tenho uma tendência para ser meio, né, a constipadinha, entendeu? Não vou com muita regularidade. Aí eu vou tomar, muitas vezes, um psicotrópico que tem ação de redução do peristaltismo. Exatamente. Aí acentua esse quadro, né, doutora? Com certeza. E aí você vai perdendo motilidade, seu intestino vai ficando cada dia mais preguiçoso. E quanto mais tempo esse volume fecal fica ali, imagina, eu não falei sobre extravasamento? Falou. Imagina essas fezes sentando passando lá. Semanas, dias, né? Sim. Chegando a passar semana ali dentro. Sim. Então isso vai ser muito mais absorvido. Sem contar na desbiose. E a desbiose, ela tem uma relação... O que é desbiose, doutora? É o desbalanço, a desregulação entre as bactérias que habitam o nosso intestino. Então nós temos as nossas bactérias boas, as nossas bactérias ruins. Perfeito. E nós precisamos... É necessário que elas estejam em equilíbrio para que tudo funcione bem ali. Certo. É como se fosse uma guerra. Sim. Imagina que tem um exército mais fortalecido e um menos. Qual vai vencer isso aí? Então, as nossas bactérias boas, elas precisam estar nutridas. Inclusive, existem algumas substâncias que melhoram a formação dessa barreira intestinal. Sim. Né? Então, eu acredito que é até importante a gente falar sobre a beta-glucano, gostaria que você trouxesse isso Perfeito, também. com certeza. Então, nós conseguimos melhorar toda essa questão da barreira. Para que a gente tenha ali, é como se o bombeiro estivesse apagando o fogo e regulando essa microbiota novamente. E aí essas bactérias em equilíbrio, elas vão favorecer esse fechamento de barreira também. Sim. E a homeostase vai começando a acontecer. E isso traz uma resposta que uma pessoa com menos sintomas, muitas vezes cutâneo, muitas vezes emocionais, o emagrecimento, porque a obesidade também é um fator ligado à permeabilidade intestinal. Perfeito. Sim. Depressão, ansiedade, como nós já falamos, estresse, que nós não relacionamos com o intestino. Verdade. Tem uma ligação. Muitas vezes atrela o estresse emocional só fatores emocionais. Ou o intestino com evacuação. Então, quando a gente fala sobre intestino, é evacuação, e não. Perfeito. Olha só, o intestino já é conhecido como o nosso segundo cérebro. Sim. Então, ali acontecem, né, situações que não ficam isoladas. Elas transbordam para outros sistemas. E aí, agora, o que causa, doutora, esse aumento dessa permeabilidade intestinal indesejada, essa fragmentação dessas junções? Eu digo que são vários fatores. Posso citar alguns principais, que muitas vezes não é tão falado, como o estresse crônico. Então, o fator estresse, ele é agravante, ele aumenta a permeabilidade de uma forma... Então, estresse emocional. Sim. Por isso que é importante melhorar a qualidade de vida, meditação, espiritualidade, manter a calma diante, resiliência, né, é muito importante em algumas situações. Então, o estresse, ele causa fatores ambientais, agrotóxicos, alimentos enlatados. Muito agrotóxicos no nosso ambiente, sim. Então, o padrão alimentar dessa pessoa vai influenciar se ela consome mais ou menos alimentos alergênicos e inflamatórios que fazem essa quebra de barreira. Então, é muito importante que nós tenhamos uma alimentação mais limpa, com mais alimentos naturais, desembalando menos e descascando mais, para que a gente tenha menos agressão. Porque de nada vai adiantar você falar assim, Paulo, então o que eu faço? Eu uso alguma coisa, eu tomo alguma coisa? Sim, tem muitas opções, né, no mercado e que a gente usa na prática e que funciona. Mas se você não tirar o que cria o estímulo, não vai adiantar. Por exemplo, o álcool. O álcool é um destruidor de barreira. Sim. E hoje a questão social influencia demais. Se você está numa roda de amigos e não tiver com um copo na mão, parece que você está fora do contexto. Perfeito. Exatamente. E aí
Você vive aquele momento, só que depois o preço vem. E não é só sobre o álcool. Então, industrializados, álcool, estresse, os embutidos, os enlatados, né, que a gente já falou, a questão dos alimentos que não são orgânicos, que são ricos em pesticidas, perfeito. Algumas doenças estão associadas, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, todas têm uma ligação com essa permeabilidade. Sim. Então, eu digo que o fator principal é mudar o padrão de vida com relação a escolhas. Perfeito, conduta, sim. Mudando as escolhas, nós vamos conseguir já tirar esses agressores, né? Trabalhar estresse, como eu falei, mas também pensar no uso de algumas suplementações. Eu gosto muito, porque é uma ferramenta importante para nós. Perfeito. Por exemplo, gosto muito da beta-glutano de levedura. Perfeito. Porque sim. ela ajuda na liberação de algumas proteínas que fortalecem essa barreira. Sim. Só que de nada vai adiantar se eu continuar agredindo. Agredindo, né? Se não tira o espinho, não adianta, né? Não é verdade. Então nós retiramos tudo isso, né? Nós mandamos embora o que agride. Sim. Fazemos uma dieta, tentando mudar, inclusive, toda essa relação, porque a nutrição integrativa, ela trabalha vários pontos. Ela não trabalha só a alimentação. Ela trabalha pontos importantes que eu vejo o meu paciente um todo. Perfeito, né? perfeito. Com relação Você não isola o intestino do Pedro. Exatamente. O sono precisa ser ajustado, o ciclo circadiano ajustado. Isso vai fazendo com que a gente tenha menos quebra de barreira. Perfeito. E essa entrada de uma alimentação saudável, rica em fibras, proteínas boas, de fácil digestão, excluindo, né, o uso de algumas medicações que muitas vezes pode ser desnecessária, porque a mãe usa e o amigo usa, e essa automedicação também ela deve ser trabalhada, e entrando com suplementação. Isso é fato que vai existir uma melhora do quadro. E o paciente responde muito rapidamente, inclusive na obesidade. Quando nós percebemos que melhoramos essa função barreira intestinal, o emagrecimento vem com mais facilidade. Inclusive porque a inflamação compete com o ganho de massa magra. Com certeza, porque ela tem ligação até com o cortisol. Perfeito. Inflamação tem ligação com o cortisol e cortisol é catabólico. É catabólico. E aí, o indivíduo treina, se alimenta talvez de uma forma até adequada, mas o pico de cortisol está lá em cima, porque não dorme bem, estressado, tabagista, usa bebida alcoólica, se alimenta errado, está inflamado. Isso vai aumentando os inflamatórios. E aí, como é que essa pessoa vai ter uma qualidade de vida adequada? E buscam uma medicação para acordar, uma para dormir, uma para manter o dia, e aí vai, né? Uma para ir no banheiro, outra para não ir no banheiro. Exatamente, isso mesmo. Nossa, doutora, agora, olha, meu intestino soltou, agora não prendeu. E o que a gente faz? O que eu tomo? Decisões. Sim. Né? Sempre quando eu me perguntando, o que eu tomo para isso, né, ou para aquilo? Decisões, meu amigo, não tem o que fazer. Entender que pacote que é, né, doutora? Qual pacote? Entender que nossas decisões já vêm em pacotes, elas não vêm isoladas, né? A decisão vem com um aspecto positivo e talvez um aspecto desafiador. Sim. Né? Comer mais disciplinarmente vai dizer o seguinte, que você tem que ser disciplinado socialmente, né? E tem que ser sociável, sem ser o chato da roda, né? Senão você nem é convidado mais para festa. Perfeito, né? exatamente. Eu digo que vida social é para todos, isso faz bem para as nossas emoções. Sim. E nós precisamos estar envolvidos no contexto social. Correto. Porém, tomar decisões, porque se você faz algo que eu não concordo e eu não acho que é certo para o meu corpo, porque eu sei o que isso vai causar, eu posso decidir não fazer. Tem uma frase que eu sempre digo, que conhecimento é libertador. Quando você conhece a causa daquilo, né, que você está ali para decidir, você é capaz de falar, olha, eu vou fazer tomar isso. A decisão. Vou consumir isso, vou consumir aquilo, vou retirar isso. Então, a partir do conhecimento, nós conseguimos decidir melhor qual é a nossa trajetória com relação à longevidade, porque barreira intestinal também tem ligação com longevidade. Longevidade, qualidade de vida, longevidade, com certeza. Um aspecto que você falou muito importante, que é fruto de nossas pesquisas, e nosso foco de ação nas nossas pesquisas, é esse desenvolvimento, né, dessa molécula específica de beta-glucanas. Porque beta-glucanas, doutora, é uma classe de substâncias. É polifenol, né? Polifenol você vai ter na uva, polifenol do açaí, polifenol do café. Mas são essencialmente quimicamente diferentes, né? E o beta-glucano da Seres Biofarma, ele tem uma estrutura química distinta. É o que faz, então, que seja avidamente reconhecido pelo sistema imune, né? Os macrófagos ali modulam essa resposta. Inclusive, você falando da questão inflamatória, nós temos tido o privilégio de tratar pacientes dentro do espectro do autismo. Olha, que isso, doutora, tem sido incrível. Por quê? Porque eles são extremamente tolerantes, alérgicos,
seletivos, não dormem bem, Imagina como inflamadinhos. é a barreira intestinal de uma criança autista, ou de um adulto que seja. Perfeito, são constipadinhos, geralmente, Exatamente. muito chato, não dormem bem. E na prática clínica é natural a gente enxergar isso de uma forma muito clara. Quando você modula o intestino do autista, a resposta é incrível. Incrível, incrível. Nós tínhamos profissionais de saúde que falou para mim assim, Sam, eu tinha pacientes que os pais revezavam para dormir. E tipo, você não dormir agora. Porque, imagina, você é adulta, profissional, né? Mas você, inflamada, constipada, sem dormir, você vai ficar chatinha, doutora. Ah, sim, eu acho, entendeu? Com certeza. Não tem quem fique bem. Imagina a criança, né? Então, de brinde, a criança melhora na cognição. Não é que ele acha o sistema imunológico central, o sistema nervoso central, mas como você falou, reduzindo sinais inflamatórios, os ciclos de citocinas são reduzidos, né? A gente tem observado também nessa questão ambiental que tu falaste, Claro. né? Toda a questão da reeducação, nós estamos percebendo que na prática clínica as pessoas estão vindo já refratárias com recidivo, por exemplo, de infecção urinária de repetição. Elas estão vindo, doutor, isso é interessante, na terceira geração de antibióticos não respondentes. Às vezes usa antibiótico intravenoso para infecção urinária de repetição. Então, assim, a gente desenvolveu o Biovit, a gente pegou o Biovit e misturou com o nosso extrato de cranberry, tá maravilhoso. É o pleno bioglucam, que eu preparei para você levar no seu kit. Que maravilha, nossa, adorei. Quero que você conheça nosso lançamento. Eu não tenho dúvida que é sucesso, porque os seus produtos são incríveis. Na minha prática, estão presentes, né? Eu tenho respostas incríveis, tanto com modulação intestinal, com pacientes pós-quimioterapia, pós-cirúrgico, baixa imunidade. Olha, as respostas são incríveis. E esse aí, com certeza, vem para agregar. Perfeito, perfeito, doutora. Diz uma coisa, na tua prática clínica hoje, você tem atendido adultos, mulheres? Como é que está a tua prática clínica hoje, doutora? Saúde gastrointestinal. Saúde gastrointestinal. É o meu nicho maior de atendimento hoje. Porém, a saúde da mulher também muito em alta, porque como eu disse no início, eu sou nutricionista integrativa. O que isso aborda? O todo, né, doutora? Então, quando o paciente chega para mim, de repente, encaminhado por um amigo, né, um gastro, chega com um determinado diagnóstico, por exemplo, essa pessoa tem uma síndrome do intestino irritável, essa mulher. Sim, digamos. perfeito. Eu vou olhar só para ele? Não. Eu tenho que entender se ela tem uma infecção urinária de repetição, se ela tem candidíase, como é o sono dela, se ela pratica atividade física, ganho de massa muscular. Eu preciso estar ligada a tudo isso para que eu consiga realmente trazer uma resposta. Porque eu recebo pessoas que me dizem assim, doutora, você é a minha última esperança. Puxa vida. E eu preciso ter esse olhar integrativo para buscar tudo isso e trazer para ela a melhor resposta. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa que está em sofrimento. Eu imagino, assim, e é interessante porque a vida, ela é muito dinâmica, né, doutora? Ah, claro. É muito dinâmica, quer dizer, há 20 anos atrás você tinha uma bioquímica, né? Elas vão mudando, tem o ciclo delas, né? Vão menopausar e vai se tornando realmente, cada fase é uma fase, o ser humano é muito dinâmico e essa visão holística, né? Olhar como um todo, realmente eu acho que coloca aí o paciente numa posição de vantagem em clínica contigo. Sim. Diz uma coisa, você pratica telemedicina também? Pratico. Excelente. E se eu quiser seguir, acompanhar, usar os seus conteúdos, trocar ideia contigo como profissional, claro. Ou mesmo como paciente, qual é a melhor forma de te acompanhar nas redes sociais, doutora? Eu estou principalmente pelo Instagram. Pelo Instagram. Coloco lá diversos conteúdos, então, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou lá como Paula Guzmão Nutricionista. Podem me seguir por lá, tá? Será um prazer ter todos vocês acompanhando o meu trabalho. Então, lá publico muita coisa, faço o teleatendimento, então eu tenho pacientes não só da minha cidade, como fora, tanto né, dentro do Brasil, no Brasil fora. como fora, e pelas redes sociais. Estamos nos Estados Unidos, doutora. Estamos lá, tendo paciente lá dos Estados Unidos que fez uso do seu produto. Sim, excelente. Maravilha, e excelentes resultados. Maravilha, que privilégio. Estamos lá, tá nos atendendo lá, estamos montando uma operação lá, tá indo bem legal. Tem sido realmente um privilégio. E vai ser uma honra poder servir lá também, lá nos Estados Unidos. Olha só, os seus pacientes lá, doutora. Maravilha. E, doutora, o congresso está encerrando, o último dia. Qual
Qual é a sua expectativa, então, para esse final, né, recente do ano, para a tua prática clínica, e quais são as expectativas que você está olhando assim, de uma foto mais aérea do cenário da nutrição no Brasil, internacional, integrativo? Como é que está a tua opinião, como é que está as tuas ideias, o que você está achando de tendências e tal? A nutrição do Brasil ela é muito avançada. Isso me deixa muito confortável, né? Porque nós temos o privilégio de ter excelentes profissionais. Olha a qualidade desse evento, sim, que foi trazido para nós. Então, daqui para frente, é aplicar o que nós aprendemos aqui. Muito se foi falado sobre saúde intestinal, sim, muito se foi falado sobre as questões emocionais. Então, nós precisamos estar olhando com cautela para cada paciente, aplicando da melhor forma. Infelizmente, nós precisamos lutar com a indústria alimentícia, sim, a indústria farmacêutica, a exposição. São tantas as barreiras, várias diferentes frontes, né? Exatamente, nós precisamos ir lutando. E a nutrição tem crescido muito, nós estamos ganhando muita confiança. Quando eu me formei, há alguns anos atrás, a nutrição ela não tinha tanto respeito, mas hoje eu consigo entender que ela é a escolha de muitas pessoas hoje. Antes, muitas vezes, de usar uma medicação ou de procurar um atendimento, né, por algum profissional, elas pensam, será que eu não posso ir no nutricionista antes? O que eu posso fazer pela minha saúde, começando pela nutrição? E eu digo que nós somos a base de tudo isso. Então, a nutrição só tende a crescer e, com certeza, nós vamos evoluir muito ainda com relação à prevenção, com relação a tratamentos básicos. Essa seria a minha leitura. E assim, eventos como esse, profissionais como você, profissionais dessa conferência, né, os próprios membros da academia da VP, vocês têm um papel importante para nós, indústria. Né? A gente ouvir a clínica de vocês, ouvir a prática, claro, as dicas de vocês. Ai, que maravilha. A gente respeita muito a opinião de vocês, é muito importante. E vocês são, né, nossos parceiros, perfeito, né? Nós precisamos ter esse elo fortalecido. Diálogo aberto, claro, né, e franco, né? Eu acho incrível esse feedback que é trazido para nós, profissionais, de outros que estão na sua rede, né, que as meninas mandam, e é maravilhoso, porque a partir dali, de repente, tem um ponto que eu não observei, mas que é... Um ângulo que pega assim. Isso então incrível. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado, doutora. Excelente. Privilégio de nós poder servi-la. Imagina, todo meu. Excelente. Gente, Paula Guzmão, vá na descrição desse vídeo aqui, tem os contatos dela. Doutora, tem uma surpresinha para você. Ai, que ótimo. Nosso kit aqui. Adoro surpresas. Olha que maravilha. Aqui veio os nossos produtos. Você vai conhecer. Pode abrir, doutora, para que você veja isso. Abre aí para a gente ver para o pessoal. Nós temos aí o Plena Bioglucan, que é o que eu te falei. Esse daí nós fazemos com o Cranberry. Maravilhoso. Esse é o lançamento, né? Escolha total lançamento aqui na PP. Eu vou com certeza trazer um feedback. Maravilhoso. Gente, olha, incrível, viu? Muito legal. Vamos ver o que mais temos aqui. O que mais temos aí, doutora? O Biovit, que eu já conheço, meu querido. Esse aqui os meus pacientes também conhecem muito. Maravilha. O Orange Burn. Esse Orange Burn, esse é o termogênico. Ele tem o D-limoneno. Não é o L-limoneno, D-limoneno da casca da laranja. É interessante. Ele vai promover a queima de adipócitos, inclusive sobre repouso. Olha, isso é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Coloca na água? Tablet. Deveria, né, na água. Pra tomar na caixa d'água. Vai tomar 3 vezes, de maravilhoso. Dá para colocar na caixa d'água, então. O que mais que nós temos? Tem sachezinhos aí. Sim, olha aí, vários que você está usando. Nosso Ultra Fit, vários produtos. Muito bem. Estamos curiosos para ver seu feedback. Muito bem-vindo ao seu feedback. Maravilhoso, provei Mindful Coffee. Mindful Coffee, gostei muito. Sensacional. Excelente, excelente. Muito bom, Samuel. Muito obrigada, pelo convite. Fiquei muito feliz por poder participar e colaborar com o meu conhecimento. O privilégio é todo meu. Gente, siga a doutora Paula Guzmão nas redes sociais. Todo descritivo, quem é ela, o que ela faz, quanto tempo de jantar, tá aqui no descritivo desse vídeo. A gente vai acompanhando. Doutora Paula Guzmão, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.